Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar hoje mais um Contando para a Filha do Rei. Esse mês de fevereiro, a gente está aqui com a Fernanda, que é amiga da Cláudia, a princesa desse mês. Conta pra gente, Fernanda, por que você inscreveu a Cláudia? Eu escrevi a Cláudia, né, porque o Senhor tocou no meu coração. Ela está passando agora por um período um pouco difícil da vida, conturbado, de um divórcio. Eu acredito que ela é uma pessoa merecedora pela sua generosidade, sua garra, uma mulher de Deus, de verdade, oração, uma mulher de fé. E eu creio que esse será, né, mais um cuidado do Senhor na vida dela, através da vida de vocês, né, que fazem parte desse projeto. É isso aí, então vamos lá contar para ela. Chegou sua vez. Oh, meu Deus. Demorou, mas chegou. Conta pra gente um pouquinho por que você acha que a Fernanda te inscreveu. É porque ela vê, né? Desde quando eu cheguei foi bem difícil, né? Acho que é difícil para todo mundo, mas aconteceram muitas coisas. E agora eu tô lidando com um divórcio que é bem difícil. E o divórcio é como dois papéis colados, assim. Né? Aí depois quando você vai descolar, ele rasga, né? Fica os pedaços. Fica o pedaço meu lá e dele cá. Né? Então isso e cria feridas, né? Profundas. E agora essas feridas estão cicatrizando. Já tem quanto tempo que você está passando por esse processo? Tem um ano, tem 28 anos. Não sei. Eu orei bastante, jejuei muito, mas teve jeito, não. O sustento é difícil. Eu levanto 4h30 da manhã, eu não tenho horário de deitar, né? Eu vou até meia-noite, mas eu vou alegre, porque eu sei que meu sustento vai vir. Amém. Sabe, Deus envia trabalho, envia encomendas, e as marmitas, né? E Deus tem me sustentado. Esse anel aqui foi Jesus que me deu. Então ele já usou 3 profetas e falou que ele é meu marido. Aí um dia eu estava chorando, com meu rosto ali no chão, no banheiro. E eu falei, Senhor Jesus, o Senhor falou que o Senhor é meu marido, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Então fala comigo hoje, eu estou indo para a igreja. Usa alguém lá na igreja para falar comigo. Eu chorei assim, com o rosto lá no chão e fui para a igreja. Aí fui assistir o culto. Aí nisso a irmã estava me vigiando. Ela pegou um pacotinho preto assim e veio, Cláudia, Cláudia, Cláudia. Aqui, Deus mandou te entregar. Aí ela foi, colocou o pacotinho assim na minha mão. E eu fui embora, aí eu perdi a chave, foi uma confusão, custei a olhar o que estava dentro, né? Eu peguei, não, agora eu vou parar, vou olhar o que tem dentro desse pacotinho. Aí quando eu peguei o pacotinho, virei assim na mão, aí era esse anel. Era esse anel, Aí Deus falou assim pra mim, aí Jesus falou assim pra mim, ó, eu sou seu marido. Essa aliança, isso aqui eu tô te dando como compromisso. Toda vez que você se sentir sozinha, se sentir triste, sentir que o negócio não tá bom, você olha pra esse anel, aí eu vou lá, pego o anel, sabe? Aí eu olho e falo assim, sou meu marido. Menino, o anel serviu certinho aqui. Olha, Deus é maravilhoso. Então, e esses dias pra trás, eu tava bem apertada aqui em casa, a Fernanda sabe, eu tinha 5,66 na conta. Aí eu fui lá no quarto, né? E eu tava fazendo a comida, que eu mexo com a cantina da igreja agora. E aí é uma benção também que Deus abriu essa porta pra mim. Aí eu fui lá no anel, assim, peguei ele assim, falei assim, ô Senhor, o Senhor tem um compromisso comigo. O Senhor falou que era pra mim olhar pro anel. Então, o negócio tá meio difícil aqui. Aí eu peguei, minha filha, olhei assim, guardei lá. E aí eu vim fazer as coisas pra cantina, fui pra cantina. Quando eu tava indo pra igreja, aí Deus falou assim, você vai ganhar um dinheiro a mais hoje. Só que não é seu. Esse dinheiro é pra você enviar pro Brasil. Aí eu falei assim, não, eu não vou ir, eu não quero. A gente é assim mesmo. Não, Deus. O aluguel, na semana do aluguel, eu tava com 5,66, tipo Meu assim. Deus. Aí na conta, né? Eu tinha um dinheirinho guardado, mas eu falei assim, mas é pouquinho, vai, né? Não dava pra pagar o carro, não dava pra pagar o aluguel, que negócio todo. E aí, menina, aí eu peguei, fui pra igreja. Aí Deus falou assim, vai dar muito mais além do que você tá pensando que vai dar. E não é seu. $696. Eu falei assim, o quê? Deu tudo? Aí ela falou assim, deu. Eu falei assim, ixi. Aí eu falei com a Fernanda. Ô, Fernanda, é pro pastor Zé dos Passos, lá no Brasil. E o pastor Zé dos Passos, a Fernanda, o que é que você fala, né?
Ele estava orando. Pastor José dos Passos, ele tem uma igreja bem pequena, numa zona bem pobre lá de Guanhães. E ele faz a obra vendendo salgadinho na rua. Ele e a esposa dele já tem 50 anos, eles batem a massa, eles que subiram tudo, o prédio. Eles têm um projeto de fazer uma casa de recuperação para dependentes químicos. Ele estava com problema porque a laje estava infiltrando água e inundando o templo. Então ele conversou com a gente de fazer um telhado. Ele falou, conversa com algumas pessoas aí, quem sabe. Só que a gente conversou e ninguém, né, quis ajudar, falou que estavam apertados, era final de ano. Aí eu e meu esposo, a gente conseguiu mandar uma oferta para ele para metade do telhado. E ele falou assim, não, já dá, porque já é o lugar da onde vai proteger para não cair água na escada, onde cai água dentro do templo. Então eles já ficaram felizes e tudo, e não nos falaram mais nada sobre o telhado. Então, aí quando a Cláudia falou isso, eu falei assim, eu fiquei até sem graça, eu falei assim, mas você vai mandar esse dinheiro? Você não tem. Assim, quando ela falou, eu fiquei assim na porta da igreja sentada com ela, eu falei assim, mas tipo assim, com dó, pensando assim, meu Deus, tipo, só tem $5, né, na conta. Eu acredito que Deus falou. E peguei o dinheiro, assim, aí no outro dia eu depositei pra ele, aí ele expliquei pra ele, mandei uma mensagem explicando o que tinha acontecido. Falei, a irmã tinha só $5, mas ela sentiu de enviar pro senhor. Ele falou assim, não, foi provisão. Ele falou assim, eu sei que a irmã tá com dificuldade, mas o senhor vai cuidar. Pode ficar tranquilo, eu orei por ela, o senhor vai cuidar, porque é provisão pra gente, porque a outra parte do telhado que não foi feita, começou a entrar água por ali também. Só que ele não tinha falado nada com a gente, entende? Aí ele falou que estava orando, pedindo a provisão de Deus. Ele falou assim, então fala com a irmã, que é resposta de oração. E ele é de muita oração. Aí eu falei com a Cláudia, né, o que tinha acontecido, que ele tinha ficado muito feliz, que ele estava orando por ela, pela família dela, né, e que Deus ia fazer algo na vida deles. Eu vi que ela ficou com dó de mim, né? Eu falei assim, Fernanda, não precisa ficar com dó. Você vai ver, Deus vai prover. Aí quando foi na segunda-feira eu chorei, né? Chorei. Na terça-feira, e orando. Aí a irmã Noemi, que eu abençoo também, ela me ligou, aí ela foi falando. Né, Deus usando ela para falar, sabe, que não era para me preocupar, que o Senhor estava cuidando, que Ele era meu marido, que Ele não mente, que Ele não falha, que os filhos, aí Deus falou assim, seus filhos são meus, sabe, e ela foi falando assim, e aquilo me deu uma força, sabe, assim, eu vou conseguir, em nome de Jesus, né, e aí, confiando, falei assim, não, Deus falou que é meu marido e Ele vai prover. Eu fui lá, minha vida, Deus falou assim, vai lá contar o dinheiro. E eu, pra mim, tinha $900. Não, era 800 e pouco, 700 e tal. E eu falei assim, nossa, eu já gastei do dinheiro do aluguel, e agora como é que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, vai lá e conta o dinheiro. Aí eu peguei e saí lá do joelho, que eu já tava descendo da cama, ajoelhando. E falei assim, não, é assim que tem que ser, porque senão... E aí fui lá pro quarto, contei o dinheiro, 1.505. Eu falei assim, uai, onde saiu esse dinheiro? Eu não tô nem acreditando. Aí eu fiquei feliz já, né? Falei assim, não, até no resto da semana, né? E aí eu fui, deitei, dormi tranquila. Eu já não preocupei mais não, sabe? Falei assim, não, tá, Deus tá tudo sob controle. Aí eu já não preocupei, fui pra igreja ajudar lá, né? Aí antes de ir pra igreja, eu falei assim, Fernanda, fazer uma conta aqui. Eu falei, claro, mas tem que ir pra igreja, porque senão nós vamos atrasar muita coisa pra gente fazer. Eu falei, não, Fernanda, deixa eu fazer, eu vou mandar o lembretezinho, né, pros meus clientes, porque eles combinaram de pagar toda semana, e pra me mandar o lembrete. Aí eu mando o lembrete, eu sempre mando na segunda-feira. Mas eu tava tão assim, querendo saber... E aí ver quanto que eu tinha vendido, né? Eu sei que no final, quando eu fechei o caixa, 2.999. Aí 2.999 ainda sobrou para me fazer a compra das marmitas, né? Aí, menina... Né? Porque assim, Stephanie, um testemunho que eu vejo através da vida da Cláudia, vários testemunhos, mas um deles é que na Bíblia fala que é onde houve desonra, dupla honra. Então, assim, ela foi muito desonrada na área financeira. Sabe, assim, no Brasil, várias quebras, né, de ficar, né, assim, sem nada, de precisar de vender pão na rua, de várias, né, ficar naquela situação bem difícil de morar de favor. E até aqui também ela foi desonrada nisso, né, porque ela ficou meio assim, no divórcio ela ficou sem nada, mas nessa área é onde Deus, assim, mostra, né, que tipo, você foi desonrada aos olhos do homem. E é onde Deus honra a vida dela. Por quê? Porque ela permanece na presença de Deus e ela não fecha a mão. Ela não fecha a torneira, entende? E no caso dela, eu nunca vi ela falando, eu não posso ajudar com alguma coisa, entendeu? Então, assim, o Senhor, Ele transborda literalmente, assim, sobrenatural na vida dela.
E isso, assim, inspira a gente que é mais nova na fé a aprender com ela. Quero ser um rio que flui, né? Não uma represa. Eu quero que passe por mim e vai para quem precisa. Eu era acumuladora, por quê? Coberta principalmente. Porque eu passei muito frio na minha infância. Muito frio. E eu não sei, inconsciente, eu descobri isso depois, na terapia, conversando com as pessoas. Coberta de todo jeito, tudo que eu tenho edredom, pra me dar que eu quero, guardava. Pra me dar que eu quero. Eu sei que a menina deu uns 12 pacotes de roupa, assim, de edredom, roupa que eu guardei desde o Brasil. Sabe assim, Deus tirou aquelas coisas. Vida nova. Vida nova. Aí eu cheguei aqui e falei assim, ixi, agora, né? Eu sei que a Fernanda foi lá, me ajudou, nós compramos as coisas, compramos a mesa, que o meu sonho era fazer mulheres à mesa, né? Também eu falei com Deus, Deus, eu queria trocar o carro. E a irmã Noemi me deu a palavra, que Deus ia me dar um carro do jeito que eu queria. Que eu gosto de vermelho, sempre quis ter um carro vermelho, eu nunca pude ter, né? Mas eu não tenho dinheiro para dar DAO, eu não tenho dinheiro para nada, não. Eu vou lá e as prestações não podem aumentar, tem que ser do mesmo jeito do outro. Praticamente assim, do mesmo jeito. Eu fiz um limite, né? O Diego, vamos passar ali na Toyota. Aí o Diego falou assim, mãe, mas só vai trocar o carro? Eu falei assim, não sei, eu vou lá me ver. Aí tinha 2 brancos, né? Eu falei assim, não sei, não tô gostando desses 2 brancos, eu não queria branco. Aí a menina falou assim, tem um 3º carro, vou lá buscar ele pra você. Quando eu bati o olho, carro vermelhinho, do jeito que eu gosto. Aí eu falei assim, até a cor, minha filha, eu queria o banco de couro, né? Não é luxo, porque como eu faço compra, meu carro... Sujar, né? Nossa, tava todo horrível, sabe? Tava o carro todo horroroso, assim, todo sujo, aí aquela salmoura da carne, né? Aí eu falei assim, eu queria o banco de couro, né? Queria ele alto, SUV, né, que fala. E aí eu falei assim, Jesus, aí fui. E deu certinho, a prestação do jeito que eu falei com Deus. Tudo, ficou elas por elas. Eu fui lá, só peguei o carro novo e deixei o velho lá. Zero down. E eu troquei o carro, deixei o velho lá todo arregaçado. Vamos dizer, ô Senhor, não é assim que fala. O mineiro fala assim, né? Ele quebrado atrás, todo sujo, menino, mas tava horroroso, tadinho. Nossa. Assim, não é uma coisa que menino tem explicação, é coisa de Deus, não, né? Até a cor, né? A gente sabe que foi Deus, não tem como, porque é tão perfeito. Você fica assim, não, tem que ser Deus, porque é nos detalhes, não é? É nos detalhes, minha filha. Deus é maravilhoso. Nossa, eu só tenho que agradecer mesmo. Não pode reclamar, eu não posso reclamar. A minha mesa, fartura, né, dentro de casa, assim, todo mundo chega lá, sua mesa é tão farta. É Deus, entendeu? É Deus. E Deus transformou em bênção aquilo que foi uma das coisas que mais me machucou na minha infância foi a fome. Eu passei muita fome, eu e minhas irmãs. Eu não fui criada com a minha mãe, nem com meu pai. Então a gente passou muita fome. Minha avó era muito pobre. A gente era muito pobre, você não tem noção. Então eu passava frio, fome. E eu tinha uma refeição na escola. E na casa da avó, às vezes ela fazia uma canjiquinha seca, sabe, assim, não tinha carne, tinha cebola para colocar, tinha um alho, era só aquela canjiquinha seca de manhã e de tarde. E eu tava enjoada de comer, então minha filha, eu corria pra fila, faltando 10, 15 minutos antes de ir pro recreio, eu falava assim, eu pedi pra fazer xixi e vou correr pra fila da merenda. No dia que eu não pegava essa merenda, menina, mas eu ficava triste, era a minha comida, eu ficava sem comer, né, porque era comidinha gostosa, tinha uma saladinha, uma carninha, né, e na casa da avó não tinha nada. E aí, minha filha, eu sei que essa fome, né, que eu passei hoje, né, a minha mesa é muito farta. Às vezes eu olho assim para comida marmita, né, 5 comidas diferentes, né, feitas assim com muito amor, com muito capricho. Eu faço minha marmita para os clientes como se eu estivesse fazendo para mim. Eu faço como se eu estivesse fazendo para meus filhos comer. Porque eu penso assim, gente, a fome que eu passei, quando a pessoa pega uma marmita assim, vê, né, tem aquela vontade de comer, assim, tem que ser gostoso, né? E aí hoje Deus transformou em bênção aquilo que mais me machucou, né? Eu tô começando a viver de novo, sabe? Quando as feridas vão cicatrizando, vão se fechando, tem uma esperança lá no fim do túnel, sabe? Eu escuto muito assim, que Deus transforma a nossa maior dor no nosso ministério. Então eu tenho certeza que Ele vai te usar, da mesma forma que Ele usou sua fome para hoje estar alimentando as pessoas, Ele vai usar a sua história para ajudar outras mulheres que vão estar passando pelo mesmo processo. Já tem muitas coisas aqui, sabe, que eu quero falar para as mulheres, que eu quero, né, assim, que eu vivi e que elas não precisam viver. A gente vive aqui naquele abuso ali, psicológico, financeiro, físico, todo tipo de abuso, e a gente nem entende que é abuso, né? A gente fica tão assim anestesiado, né, que a gente não consegue enxergar. A gente adoece, fica doente
Um exemplo, por exemplo, eu sei que as mulheres hoje que vivem uma vida de abuso, elas estão em depressão. Estão deprimidas, elas pensam que a vida acabou, que não existe mais esperança, né? Não tem mais, assim, a gente pensa assim, quando a gente está vivendo aquela situação de abuso, a gente pensa assim, gente, como que eu vou sair disso? Você parece que está amarrado naquela situação. Não consegue nem enxergar que tem força para sair, né, Cláudia? Não consegue enxergar. Aquilo ali, parece que aquilo ali é o fim, aquilo que a gente está vivendo é o fim. Né? Então, assim, esse processo todo, assim, as mulheres têm que entender que é possível, né? Você sair, você lutar, você trabalhar, né? Você vencer, é possível. Você cuidar dos seus filhos sozinha, né? Então, dei várias crises de depressão terríveis. Crise, assim, de pensar no pior, entendeu? De chegar a consumar o pior, porque era muito terrível aquela dor, né, que a gente sente. Então, e hoje eu fiz tratamento psiquiátrico durante 15 anos. Aí, depois que ele saiu de casa, né, que eu resolvi divorciar, eu tô suspensa, não preciso mais fazer tratamento psiquiátrico. A psiquiatra, você não precisa mais. Eu não preciso mais, não tomo remédio para dormir, eu não tomo remédio para ansiedade, meu coração nunca mais acelerou. E as mulheres, quantas mulheres estão vivendo isso? Mentira, você não toma mais remédio? Não tomo remédio. Isso eu paro para pensar assim, né, que a gente acha que passar por este processo de divórcio é o pior. Mas olha como que você tá muito melhor. Nossa! Olha que coisa louca. Isso é louco. Mas porque é uma questão de libertação, de mente, de mudança de mente, entendeu? De mudança, assim, você tem que... hoje eu faço terapia, né? A terapia também me ajudou muito. Nossa, primeiro que me ajudou foi as minhas amigas. Eu vou te falar, a pregação do pastor, na verdade, iniciou com a pregação do pastor. Quando eu pisei o pé aqui, eu comecei a ouvir pregações diferentes. Pregações que eu nunca tinha ouvido. Pregações sobre paternidade, sobre identidade. Eu era muito... Minha autoestima era muito baixa, entendeu? Então, assim, eu pensava assim, por que Deus não é a mãe? Ele tem que ser um pai. Eu pensava isso, porque eu tinha pelo menos a minha avó... De referência. De referência. Minha mãe era melhor do que meu pai. Coitada, ela era oprimida também. Minha mãe foi outra. Eu tinha 15 dias de casado. Meu marido me xingou de desgraça a primeira vez. De peste, sai desgraça. Que ele queria que eu ficasse dentro de... Olha pra você ver, o primeiro abuso, hein? O primeiro, na verdade, foi assim, chegou pessoas lá em casa e ele matou um porco. E eu não sabia fazer nada, ele queria que eu arrumasse aquele porco pra dar pra família comer. Eu não sabia fazer. O pessoal chegou, eu chorando lá, derramando em choro. Ninguém entendeu nada, porque eles não tinham... A pessoa que não vive com você vive não sabe, não tem noção. A outra semana, daí, tinha uns 20 dias de casado, ele falou pra mim, ele falou, senta aqui. Aí eu sentei, ele falou assim, deixa eu te falar. Mulher não acompanha marido, lugar de mulher dentro de casa. Você não vai comigo. Aquele dia eu peguei e falei assim, não vou ficar dentro de casa. Eu fui lá, vesti uma roupa rápido, entrei dentro do carro. Foi a primeira vez que ele me xingou de desgraça. Foi o que o meu pai fazia com a minha mãe. Ele pegou e falou pra mim assim, sai de dentro desse carro, desgraça. Aí eu falei assim, eu casei como igual meu pai. Aquele dia ali a ficha caiu.